Olá, tudo bem? Bom, esse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, como que eu entrei na nutrição e como que eu acabei me tornando nutricionista comportamental especializada em transtornos alimentares. Bom, quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma necessidade muito grande de começar a trabalhar por questões familiares, eu queria ter dinheiro, queria poder comprar as minhas coisas. Então eu fui fazer aquilo que eu já sabia mais ou menos o caminho, que é o caminho dos meus dois irmãos mais velhos, nós somos cinco no total. Então eu fui trabalhar com arquitetura, com engenharia, eu era cadista, né? Então eu fazia hidrossanitário, fazia fachada, aprovava projetos de arquitetura. Então eu trabalhei um tempo nessa área, gostava bastante, me possibilitou fazer aquilo que eu queria. Então eu pude investir nos esportes que eu gostava, pude viajar um pouco, sair da casa da minha mãe, então foi legal. E nessa época eu tava num relacionamento à distância, um relacionamento bem conturbado, assim, que a gente tinha umas dificuldades de combinar as nossas ideias, o nosso futuro e tudo mais. Só que uma coisa a gente tinha bem claro, assim, a gente queria. Eu iria fazer engenharia para a gente poder se mudar para um país e tal. Só que, né, meus amigos, graças a Deus eu decidi assumir meu cabelo, e isso foi assumir meu cabelo natural. Vou deixar aqui pra vocês uma fotinha da Gabi com cabelo liso. E isso foi tipo o estopim, assim, da coisa, sabe? Ele começou a demonstrar que ele não estava muito satisfeito com a minha decisão, e eu comecei naturalmente a me sentir rejeitada e tudo mais. E meu cabelo nesse momento estava falando muito mais importante do que um relacionamento. Então, decidi assumir meu cabelo natural, decidimos finalizar, e eu tava naquela fase. Depois disso tudo, eu entrei numa fase em que eu já tinha tentado a faculdade de arquitetura várias vezes aqui na UFG, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu sempre reprovava na terceira fase, que era a hora de desenhar mesmo, fiz curso, mas nunca foi minha vibe, sabe, galera? E hoje eu continuo não sendo. Então, como eu sempre reprovava no final, ai, a frustração era muito grande, gente. Engenharia eu já tinha até desistido numa altura do campeonato, assim, porque da segunda fase eu não passava, a arquitetura eu passava, mas na segunda fase, mas na engenharia não. Fiz, nossa, tanto de dinheiro que eu gastei com isso, gente, vocês não têm ideia, tanto de tempo e dinheiro, né, fazendo cursos, enfim. E aí eu tava nessa vibe, assim, de mudança, já tava pensando até em mudar de profissão também, eu queria me descobrir, saber quem era a Gabi, essa nova Gabi que tava aparecendo, sabe? E aí a minha irmã mais velha, um anjo na minha vida, falou assim, cara, sobrou umas vagas aqui do Enem, eu sou estudante de escola pública e você não quer dar, sei lá, começar um curso e ver se você gosta? Eu falei, uai, eu não tô fazendo nada. E precisava me distrair, precisava fazer outras coisas, precisava realmente iniciar uma nova fase. E aí ela falou assim, olha, encontrei nutrição e eu acho que esse curso vai ser legal pra você. Gente, eu fui fazer nutrição, a turma já tinha começado há um mês, eu tava pegando uma vaga remanescente, então eu me senti meio deslocada, assim. Mas quando o professor falava, eu entendia tudo que ele estava falando. Então, porque nas horas vagas em que eu não estava trabalhando, eu pesquisava coisas na internet, e essas coisas eram sobre nutrição, era sobre alimentação, suplementação. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Nessa época eu fazia, sei lá, 5 esportes de uma vez. Eu nadava, pedalava nas trilhas com os amigos no final de semana, fazia karatê porque é uma coisa que eu sempre gostei muito. Hoje eu tenho que ficar me segurando para não voltar, que eu já estou fazendo outras coisas, fazia academia, estava tentando correr. Então eu sempre fui essa pessoa, sabe? E a nutrição ela me acompanhou nesse período. Então, quando o professor começava a falar de carboidrato, lipídio, proteína, gordura, eu já estava entendendo o que ele estava me contando, sabe? Então, quando a gente foi aprofundando na nutrição, eu fui vendo que eu gostava demais daquilo. As minhas professoras, naturalmente, eram, assim, pessoas maravilhosas, que me empoderavam muito. Então, esse período da faculdade, o início, principalmente, foi um período muito legal para mim, em que eu me identifiquei muito com a nutrição. Surgiu a oportunidade de uma professora que era da medicina veterinária, ficou me puxando para ir para esse lugar, mas aí eu vi que eu tinha certeza. Medicina veterinária era o curso que eu queria fazer quando criança. Quem não, né, meus amores?
E aí foi isso, assim, esse início da faculdade, a metade foi muito legal. Só que quando eu cheguei ali nos estágios, além de estar mais cansada com o TCC, e eu tive que me mudar para Anápolis, a faculdade era em Anápolis, para fazer os estágios eu precisei me mudar, e aí eu vivi uma vida aqui em Goiânia, uma vida em Anápolis, então eu estava muito cansada, não conseguia mais praticar esporte nenhum, porque eu ficava andando para cima e para baixo, na época não existia Uber, eu não tinha carteira, então assim, tudo que eu fazia, gente, eu andava tanto a pé que vocês não têm ideia. Mas começaram os estágios e eu me sentia muito desconfortável com aquela coisa, assim. Eu gostei muito do estágio no Hospital do Idoso que eu fiz, mas era uma coisa tão impessoal, sabe? Que a pessoa sentava, a gente preenchia ali, eu, mesmo tentando ser uma pessoa mais comunicativa, que eu visse mais, eu não conseguia sentir que eu tinha me conectado com a real necessidade daquela pessoa estar me procurando, sabe? Então, e eu vi que, assim, a nutrição ela não tinha muita coisa para me agregar. Teve um episódio na faculdade que ali me fez saber que eu não queria ser mais nutricionista. Eu passei pelos estágios de One, óbvio que eu não gostei de nenhum deles, embora eu goste dessa coisa de organização e tudo mais. Eu não curti muito, era uma coisa muito hierárquica, assim, muito machista os estágios que eu fiz em One. Então, o que restava para mim na nutrição, pelo que eu estava percebendo, seria os atendimentos, em que eu gostava de estar com as pessoas, só que eu não tinha ferramentas, sabe? E chegou um caso para mim que foi definitivo para eu não querer atender, que foi, ele era um senhor, em que ele era guarda noturno, a estudante que atendeu ele antes de mim não tinha entendido essa parte, então ela prescreveu a dieta dele começando 8 horas da manhã e seguindo de 3 em 3 horas. Então o que acontecia, meus amigos? Ele fazia a última refeição à ceia, na ceia ele já estava no trabalho, ele passava o período de trabalho com fome, porque ela não prescreveu nada para ele comer, então ele não comia. Ele chegava em casa às 6 horas da manhã, começava a dormir, e a esposa dele acordava ele às 8 para que ele se alimentasse, porque estava prescrito na dieta. Às vezes ele conseguia dormir até chegar a hora do almoço, às vezes não, então ele também estava com sono prejudicado. E esse caso me marcou muito, porque eu não sei por onde esse senhor passou, mas ele estava com muito medo de não seguir a prescrição do nutricionista. Era assim, para ele era um caso de vida ou morte. E ele não tinha nenhuma comorbidade, tá? Ele não tinha nenhuma doença. E me tocou muito o fato dele não estar se alimentando à noite e o fato dele estar acordando para comer porque a pessoa que viu ele só durante 30 minutos prescreveu e ele tinha que seguir aquilo à risca. Ali eu percebi que não, eu não quero trabalhar com isso. Eu não gostava de como as pessoas viam o profissional da saúde. Eu não gostava do fato dele não ter tido liberdade, sendo um homem muito simples, para falar assim, moça, olha, então, é isso mesmo? Sabe? Que tipo de profissional da saúde aí é esse? Que profissionais somos esses que a gente não consegue ter essa relação com o paciente em que ele te conta uma coisa? Sabe? Que ele abre o coração e fala da aflição? Então eu decidi ali que eu não queria mais, eu já estava muito cansada. Quando eu peguei esse paciente, eu já não estava mais morando em Anápolis, mas eu tava indo de ônibus todo dia, então tava assim, acordava 4 horas da manhã, cansativo. Então, assim, eu tava cansada do curso, eu tava cansada da nutrição e tava vendo, não tava me vendo, assim, sabe? Eu tentei trabalhar com outras coisas nesse período, mas era uma coisa que meio que não deu certo. Só que aí eu terminei a faculdade de nutrição, né, amores? Coisa linda, formei, tirei foto, fiz álbum, foi lindo, foi maravilhoso. E as pessoas, sabendo que eu estava formada, começaram a me procurar para serem atendidas. E eu tava, o quê? Precisando de dinheiro, naturalmente. Né? Então, cara, eu preciso fazer alguma coisa. As outras coisas que tinham opção para mim fazer, eu não iria voltar a ser cadista. Nem sei mais mexer em AutoCAD. Então, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, mas que eu não concordo, que eu não gosto. E aí eu comecei a atender pessoas, tentando fazer essa nutrição mais diferente. E foi interessante porque eu tive um paciente que me marcou muito, que ele era uma pessoa que já tinha feito todas as dietas do mundo e ele não estava conseguindo seguir a prescrição que eu tinha passado, mas ele também não me olhava nos olhos quando a gente estava em acompanhamento.
E eu ficava assim, gente, mas como que eu me conecto com uma pessoa que tá tão fechada? E eu comecei a pesquisar, e aí eu achei uma tal de nutrição comportamental. E aí eu fui estudar sobre isso e ver as coisas no YouTube, ver as coisas na internet e falei, gente, mas é exatamente isso que eu tô procurando. E foi muito forte isso pra mim, porque como assim eu nunca ouvi falar disso? Sabe? Como eu nunca soube que existia uma nutrição em que te ensina a ouvir o paciente, que te ensina a entender o que ele tá te contando, coisas que ele nem sabe, sabe? Então, assim, foi muito legal pra mim esse processo. Esse paciente não continuou comigo, nunca mais ouvi, mas eu consegui, depois que assim que eu formei, eu comecei a estudar nutrição comportamental e não parei. Então, ela foi me dando ferramentas, eu fui aplicando, eu fui fazendo, ganhando dinheiro, fui fazendo os cursos, fiz o curso intensivo. Hoje eu tenho o certificado em nutrição comportamental que, nossa, eu fico emocionada até agora só de pensar nesse processo, e tive a oportunidade também, nesse tempo, de fazer o curso da USP para transtornos alimentares, o aprimoramento. E foram pontos assim muito importantes para mim, porque o público que começou a chegar para mim sempre foi dessa área, sabe? Então eu comecei a falar mais sobre isso na internet, eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus familiares, para ter um Instagram, para poder falar sobre isso. Então começou a vir, no início, 100% do meu público era do meu Instagram, hoje eles já vêm através de indicações e tudo mais. Então, essa é um pouco da minha história que eu queria dividir com vocês. Hoje eu trabalho com atendimentos online, com atendimentos presenciais, com atendimentos individuais, com atendimentos em grupo, dou supervisão para nutricionista e eu gosto muito, muito dessa área, de você poder realmente ouvir o seu paciente, se conectar com ele, não ser essa coisa, sabe, mandatória, que o profissional da saúde está aqui, detentor da verdade absoluta, e o paciente fica aqui num lugar em que ele ouve e ouve calado, infelizmente, na maioria das vezes. A nutrição comportamental, ela nos proporciona que essa interação, ela seja uma interação através do respeito, mas principalmente contando 100% com aquilo que o paciente sabe de sua própria história e aquilo que faz sentido para ele. Então é isso, gente, um prazer conversar com vocês. Me sigam no Instagram, me sigam nas redes sociais, todas as informações estarão aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você queira. Um beijo!